Nos capítulos mais recentes, nós vimos que o Ocarun alcançou um nível completamente novo. A partir daí, nós vimos o mundo girando em teorias de que o Ocarun poderia recuperar os seus poderes da Vovó Turbo, já que ela se foi. Como que isso ia acontecer? Ele não só poderia liberar o poder que estava adormecido dentro dele, mas também mostrou pra gente já um treinamento espiritual absurdo, uma energia acumulada dentro dele e até relações com outros personagens que influenciaram esse momento épico. Claro, a gente não vai deixar passar nenhum detalhe dessa evolução insana do Ocarun e discutir todas as teorias possíveis e entender como que os poderes podem retornar para ele e ele se tornar o yokai mais poderoso de todos. Então vem comigo, prepara aquela pipoquinha e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, galera, você já se perguntou o que significa o despertar do Chi e como ele pode mudar o rumo dessa história? Será que o Ocarun ele tá no caminho para se tornar o ser mais poderoso dessa série? Ou isso ainda tá só no começo? Bom, tudo começa no capítulo 165 de Dandadan, que trouxe uma revelação impactante pra gente. O Ocarun ele perdeu ali as habilidades, né, da Vovó Turbo e, de fato, ele não conseguiu ser tão especial assim. Isso era o que fazia ele especial. Com isso, teoricamente, ele deveria ser reduzido a um mero humano comum. Só que as coisas não param por aí, isso não aconteceu de fato. A resposta disso tudo começa a surgir lá no capítulo 167, quando a gente vê o Ocarun realizando alguns feitos atléticos impressionantes. Eu comentei isso daqui num dos vídeos recentes que a gente fez. Ele foi capaz de correr 50 metros em 5.8 segundos, que é uma marca que supera amplamente os 9 segundos dos amigos, e esse avanço aconteceu logo depois de uma breve passagem pela casa da Vovó Turbo. Então assim, isso foi o que transformou ele numa coisa diferente. Lógico que ele também demonstrou habilidades excepcionais com aquele arremesso de bola, né, numa distância de 35 metros, completou 80 passadas laterais lá e também correu tranquilamente 120 voltas consecutivas na escola, né, no campo lá. Dessa forma, ele praticamente alcançou o nível de um atleta profissional. Tudo isso sem qualquer treinamento ou preparação específica para que ele conseguisse fazer isso. E essa transformação levantou uma outra questão. O que exatamente está acontecendo para que ele atingisse esse nível? A teoria mais difundida entre os fãs é que o corpo do Ocarun ele naturalmente ficou mais forte por conta das inúmeras batalhas que ele teve ali, tudo que ele teve envolvido, especialmente quando ele estava utilizando os poderes da Vovó Turbo. Mesmo que essa explicação tenha lá os seus méritos, ela não é abordada na totalidade das mudanças do Ocarun. A chave para a gente entender essa transformação parece estar acontecendo no capítulo 171, em alguns eventos específicos, onde ele foi capaz de acessar o espaço vazio. Galera, esses espaços vazios são dimensões alternativas que os alienígenas podem invocar. Vocês já conhecem, porque principalmente quem assiste só o anime também, porque já tá acontecendo, né? Assim como eles tiveram que lutar contra os alienígenas lá nesse espaço e tudo mais. E esse espaço replica o ambiente ao redor, funcionando como campos de batalha isolados para não destruir o ambiente normal. É importante a gente notar que, conforme foi estabelecido anteriormente na história, só algumas entidades com poder espiritual elevado conseguem entrar nesses espaços. E essa regra se torna ainda mais rígida pelo fato de que o Ocarun ele consegue acessar esse espaço sem ter os poderes, já que isso parecia estar além das capacidades dele. Como que ele fez isso? No capítulo 171, Ocarun levanta exatamente essa dúvida, perguntando como que ele conseguiu entrar nesse espaço vazio. Só que não é essa a única questão. Por que o Ocarun estava significativamente mais forte agora, mesmo depois de perder o poder da Vovó Turbo? Uma hipótese dessa conexão aí é a essência espiritual da vovó, que desencadeou dentro dele, né, despertando o seu corpo. Isso explicaria parte da sua evolução, só que o mistério aprofunda quando a gente considera outros elementos aqui que são introduzidos um pouco mais na frente, lá no capítulo 174 especificamente. A gente vê que a enfermeira da escola também demonstrou ser capaz de entrar no espaço vazio, e isso gerou algumas comparações entre a situação dela e a do Ocarun. Só que o contexto dos dois, né, são dois casos muito diferentes. A enfermeira explicou que as suas habilidades para acessar o espaço vazio foram resultados de muitos anos ouvindo os alunos compartilhando inseguranças e ansiedades. Ela até acompanhou esses estudantes em eventos ligados ao espiritualismo, exorcismo, tá ligado? Visitou lugares com carga de energia negativa muito forte e com o tempo ela acabou sendo exposta a essas energias espirituais que permitiu a ela enxergar os espíritos. Consequentemente, ela acessou o espaço vazio. Segundo essa lógica aí, seria natural assumir que o Ocarun também adquiriu essa habilidade por conta das experiências que ele teve no passado. Só que tem um problema com essa linha de raciocínio aí. Se enxergar os espíritos fosse um único requisito para acessar o espaço vazio, por que o Quinta teria ficado confuso com a capacidade do Ocarun? E mais, por que a Momo, que mais tarde sugeriu que a exposição dos espíritos explicaria esse fenômeno, também não percebeu isso de imediato?
Galera, essa confusão que aconteceu é algo que o próprio autor de Dandadan colocou ali para dificultar. Ele botou múltiplas explicações justamente para desorientar a galera que tá acompanhando, fazendo a gente aplicar a lógica usada para quem? Para enfermeira, né? A mesma coisa aconteceu com o Ocarun. Só que, no caso do Ocarun, envolve uma parada mais profunda. Um detalhe que é frequentemente ignorado pela galera que acompanha é a singularidade da cabeça do Ocarun, tá? No capítulo 12, especificamente, a Vovó Turbo revelou que envolveu as bolas do Ocarun numa membrana de energia espiritual. E essas esferas aí que brilham como ouro têm uma vida própria. Além disso, elas atraem espíritos poderosos e yokais, né, por conta da energia espiritual que tem nelas. Essas bolas de energia, elas podem ter desempenhado um papel crucial no desenvolvimento do Ocarun, porque ao longo das batalhas, ele teve ali num constante contato com as energias poderosas, o que poderia ter causado alteração no seu corpo e no seu espírito. Talvez toda a capacidade dele de acessar o espaço do vazio e a força atual sejam resultados diretos desse contato prolongado. Outra possibilidade intrigante é que a essência espiritual da Vovó Turbo não só influenciou o corpo do Ocarun, mas também desencadeou um processo de evolução na alma dele especificamente. Isso explica porque ele agora demonstra habilidades físicas e espirituais além do normal, mesmo depois de perder a Vovó Turbo. E no final de tudo, o autor ele construiu um mistério cuidadosamente elaborado, envolvendo não só o crescimento do Ocarun, mas também algumas nuances do universo de Dandadan. A interação entre poder espiritual, evolução física e experiências passadas do Ocarun criou um enigma para manter a gente engajado, atento naquilo ali. Resta saber como que essas questões vão ser resolvidas nos próximos capítulos. Se a gente for pensar um pouco mais a fundo, é meio que engraçado, né? Que talvez seja por isso que os yokais atacam as pessoas e tentam roubar sua força vital. Esses ataques não são só um reflexo da natureza predatória dos yokais, mas também um exemplo de como o universo de Dandadan explora a relação simbiótica entre seres espirituais e os humanos. A força vital não é só um recurso abstrato, ela se manifesta como uma energia tangível que pode ser usada e manipulada e até mesmo transferida, assim como aconteceu com a Aira também, entendeu? Então quando a gente analisa um pouco mais a fundo isso aí, a gente percebe que as próprias bolas douradas do Ocarun, elas desempenham um papel central nisso tudo. Elas estão envolvidas com a energia espiritual da Vovó Turbo. Isso sugere que essa energia não é só um empréstimo temporário, mas sim uma extensão da própria essência do poder da Vovó Turbo, que ela deliberadamente canalizou para criar essas bolas douradas. E esse detalhe é um detalhe significativo, porque assim que a Aira pegou essas bolas, ela desenvolveu a habilidade de ver os espíritos. E o contato direto com a energia espiritual contida na bola dourada ativou um potencial latente dentro dela. Conforme já foi declarado pela própria Vovó Turbo, essa transformação não foi uma transformação acidental. Na verdade, a vovó afirmou que o poder de despertar a energia espiritual já estava presente, né? Mas precisava de um catalisador, como a energia dela, para que ela conseguisse despertar, para manifestar plenamente esse poder. Então essa revelação leva a gente a uma conclusão interessante. A capacidade de ver espíritos ou de entrar num espaço vazio não é uma habilidade independente. Pelo contrário, ela é um subproduto direto do despertar de poder espiritual de uma pessoa. Acho que está um pouco rápido para você entender. Deixa eu simplificar. Se você já tiver um poder espiritual dentro de você, você precisa despertar isso e precisa de algo para que seja despertado. No caso da Aira, foi a bola, entendeu? No capítulo 41, a Vovó Turbo também explicou que o processo do despertar espiritual é único para cada pessoa. Em certos casos, ela se manifesta com uma conexão com o mundo espiritual, outros com uma habilidade de combate ampliada. O caso do Didi, por exemplo, que é um excelente caso, né, de despertar a essência espiritual dele, se tornou o alvo do mal olhado lá, né, do Evil Eye, que foi justamente a chave para desbloquear o poder imenso dentro dele. Sobre aquele treinamento rigoroso, o Didi ele aprendeu a focar a energia num ponto debaixo do umbigo dele, visualizando raios de energia começando a fluir através do corpo. Esse exercício aparentemente simples acabou permitindo que ele acessasse reservas ocultas de poder espiritual, galera. E o resultado desse treinamento, a gente vai lá para o capítulo 97, onde o Didi consegue executar uma explosão de Chi que surpreende até mesmo os alienígenas. No capítulo 98, a força dele ainda aumenta mais, o que permite que ele domine 3 alienígenas ao mesmo tempo ali, destruindo um quarteirão inteiro da cidade. E esses alienígenas não eram alienígenas fracos, eles foram um desafio até mesmo para a Aira e para o Ocarun nas formas de yokai deles, o que demonstra um nível excepcional de poder que o Didi tem. Os aspectos mais fascinantes do poder do Didi é que ele é descrito como um infinito, tá ligado? Os alienígenas chegam até a comentar que sua energia parece que é inesgotável, e isso é um detalhe que coloca o Didi num nível completamente diferente em comparação com
poucos outros personagens, mas mesmo assim o Okarun ele mostrou o potencial de alcançar um poder semelhante a esse. Teve um certo momento que o Okarun ele consegue desviar dos ataques de Chi a queima-roupa, o que indica que ele já possui uma base sólida para desenvolver suas habilidades espirituais. A curva de aprendizado ali do Okarun provavelmente é mais rápida por conta da experiência dele do passado e do treinamento que o corpo dele se lembra, né? Parece se lembrar, no caso de quando ele estava com a vovó Turbo. E essa memória corporal dele sugere que o treinamento anterior do Okarun deixou marcas profundas no subconsciente, permitindo que ele tenha reflexos aprimorados, mesmo antes de despertar completamente o seu poder espiritual. Só que o poder do Okarun ele pode ser ainda mais especial do que todos pensamos no início. Vamos voltar para o início da história. Lá no início foi dito que, como se fosse as pessoas precisassem de uma espécie de bateria espiritual, que alimenta tanto o yokai quanto os humanos. Quando a Momo usou os poderes dela no Okarun, ela conseguiu agarrar e comprimir esse poder, reduzindo o tamanho dele e consequentemente suprimindo o poder da vovó Turbo. O interessante aqui é que a Momo afirmou ter visto só um poder azul quando absorveu lá o Okarun, o que implica que a energia que ele usava não era completamente dele. Isso sugere que esse poder da vovó Turbo de alguma forma eclipsou ou selou o potencial original do Okarun. Apenas depois da vovó Turbo extrair os seus poderes de volta lá no capítulo 2, o Okarun começou a mostrar alguns sinais do seu próprio poder, né, se manifestando. E essa essência aí, essa dinâmica, esse espaço, geram muitas teorias. Será que o poder do Okarun original, o que ele possui, tem algumas características únicas que ainda não foram totalmente exploradas? Ou será que a presença de energia da vovó Turbo alterou permanentemente a natureza do seu poder espiritual? De fato, esse poder da vovó Turbo ter sido capaz de influenciar tão profundamente com o Okarun mostra que o poder espiritual nesse universo não é algo estático. Ele é maleável e pode ser moldado por influências externas. A gente tem que lembrar que nem mesmo a Aya era capaz de simplesmente manifestar os poderes dela espiritual até que ela fosse estimulada pelos alienígenas lá, os Serpos, né? E isso foi implicado no capítulo 1, quando eles questionaram se eles estavam estimulando demais as ondas cerebrais dela com a sua psicocinese, que acabou causando a abertura do seu chakra, né? Daquele poder dela. Os chakras, vale lembrar, são centros de energia dentro do corpo, originários das antigas tradições espirituais indianas. Acredita-se que esse centro influencia no bem-estar físico, emocional e espiritual da pessoa. A palavra chakra significa roda ou disco, né? Simbolizando uma energia giratória em cada centro específico. E esse conceito está intimamente ligado com um treinamento dado pela vovó Turbo, que envolve concentrar o Chi em um ponto embaixo do umbigo e depois canalizar ele para o topo da cabeça. Esse processo reflete na localização dos pontos de energia que se estendem à base da espinha até o topo da cabeça, ou seja, no corpo inteiro. É exatamente essa técnica que levou a Ayase a seu despertar espiritual, permitindo a ela alcançar um estado de invencibilidade. Só que, curiosamente, a Ayase nunca mais utilizou esse poder. Mesmo que essas situações mais desesperadoras, ela não conseguiu fazer isso. E isso sugere que o poder espiritual pode ser selado de uma forma semelhante ao que foi indicado ali com o Okarun. Conforme foi declarado pela Seiko lá no capítulo 4, o poder do Okarun ele poderia estar bloqueado e precisaria ser liberado gradualmente através de um treinamento específico. E uma pergunta válida para isso seria, por que isso não aconteceu ainda? Considerando que várias batalhas que o Okarun já enfrentou. A resposta está ligada ao fato de que, desde o início do mangá, o Okarun ele tem confiado quase que exclusivamente na energia da vovó Turbo. E apesar dos seus esforços para fortalecer o corpo dele fisicamente, ele nunca investiu num treinamento espiritual para dominar o seu próprio Chi. Portanto, faz um pouco de sentido que ele não tenha mostrado progresso significativo nesse aspecto. Se a energia espiritual da vovó Turbo ainda está presente nas bolas douradas, isso pode eventualmente se fundir com o próprio corpo ou o poder espiritual do Okarun, ajudando ele a despertar ou liberar qualquer restrição que possa existir. Não seria surpreendente que a gente visse a vovó Turbo ali planejando isso, né, ou recuperando seus poderes justamente para forçar o Okarun a confiar nas suas próprias habilidades, agilizando assim o processo dele de despertar espiritual. Também existe uma outra possibilidade de que o Okarun receba novamente o poder da vovó Turbo. Ela poderia simplesmente escolher amaldiçoar ele como ela fez antes, possuindo o corpo dele, permitindo acessar as suas habilidades. Outra alternativa seria a Momo ou a Seiko transferirem a consciência da vovó Turbo, que tá no boneco de gato, como foi feito anteriormente, e enquanto deixavam o poder espiritual para trás. Só que ainda assim tem um caminho mais sombrio que tudo poderia acontecer, né? Que seria, caso o Okarun acabasse à beira da morte, e simplesmente a possessão pelo espírito da vovó Turbo fosse o suficiente, a única coisa que pudesse salvar ele, assim como aconteceu com a Aira.
Nessa hora, a Vovó Turbo poderia acabar fazendo o maior sacrifício de todos. Seja lá o que isso significa para um yokai, né? Considerando que eles são tecnicamente mortos, só que isso estava implícito no fato de que ela continua agindo nesse caso. Tipo assim, o poder dela seria usado para criar um elo entre Okarun e a Vovó Turbo. Isso acabaria na transferência de energia da Vovó Turbo para o Okarun, o que por sua vez levaria a Vovó Turbo a desaparecer completamente, assim como aconteceu com a Acrobata, talvez se transformando em pó, né? Então a gente não sabe, já que ela não teria mais uma bateria, vale também a gente ressaltar, e são muitas possibilidades que podem acontecer nessa história. Pode ser que o poder espiritual do Okarun não seja o suficiente para enfrentar um inimigo atual e ele acabe morrendo de alguma forma, levando a situação aonde essa Vovó Turbo acaba intervindo para salvar o dia. Talvez a gente possa ver o Okarun usar o poder das espirais de forma parecida com o Dit, né? E combinando ali com a energia maligna e tal, criando algo muito mais poderoso do que ele tem atualmente. E isso poderia inclusive até acabar numa fusão de essência espiritual com a Vovó Turbo, o que transformaria eles numa única entidade, ao invés de ser só utilizando o poder ali um do outro. Outra possibilidade intrigante também seria que envolve um outro personagem que apareceu recentemente no mangá, seria o Saint-Germain. Ele tem uma habilidade de roubar os poderes de outros yokais e transferir para outra pessoa. Essa dinâmica poderia entrar em jogo para o Okarun, especialmente se a gente considerar que o Saint-Germain ele possui vários poderes aí, né, dos yokais. Então assim, cada um tem diferentes poderes, e nesse cenário ele poderia extrair e transferir um desses poderes para o Okarun, permitindo a ele acessar as habilidades completamente novas. Como a gente pode ver, existem sim várias formas do Okarun receber um outro poder, e considerando que ele é um dos co-protagonistas desse mangá, não é uma questão de se, mas quando que isso vai acontecer, né? Porque eu acredito que logo logo o Okarun vai estar voltando firme e forte pra gente, com toda aquela tensão, aquele poder irresistível. E eu acho que você também, né? Por isso que você tá acompanhando. E cara, eu tô muito empolgado com todas essas teorias, eu quero saber a sua teoria também, se você tem alguma ideia, ou qual dessas teorias que a gente comentou aqui você acha mais plausível de acontecer. Vamos teorizar, meu amigo, vamos trocar mais ideia, porque eu gosto muito disso. Deixa aí o seu comentário pra gente conversar muito mais, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra quando acontecer, eu chegar aqui e te falar, ó, eu avisei, falei naquele vídeo lá. Brincadeira, pra gente trocar mais ideia, conversar muito mais sobre esses assuntos, isso vale a pena demais. Por isso eu sempre digo, confere o sininho, confere se ele tá ativado aí, que quando sair vídeo novo você já recebe a notificação e já vem correndo assistir, beleza? Eu vou ficando por aqui, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, aquele forte abraço e até mais. Valeu!